Cara, tem doido pra tudo. Tava mexendo no YouTube, me deparei com esse vídeo aqui e pensei, cara, eu preciso mostrar isso pra outras pessoas. E aí, tô trazendo aqui pra vocês poderem ver. O que que é? O cara simplesmente construiu um computador dentro daquele joguinho Terraria, sabe? E aí, o vídeo dele é todo em inglês. Eu vou dar play aqui e vou tentar traduzir alguma coisa pra vocês aqui, pra vocês poderem entender também. E olha que doido, como que ele fez esse computador. This is the single greatest achievement of Que ele my tá life to date. mostrando, falando que é As a Gutenberg would maior express, or Eiffel conquista would da say vida power, dele, I né? brought forth my genius upon the world. But you shouldn't be impressed because I spent 600 hours and 5 months making a Pong game. Ele falando You que should be gastou impressed cerca because de it's running on a computer that 600 is itself horas running para inside poder of the game rodar um Terraria. computador dentro do Terraria. Ele dá aqui um overview de como que ficou esse computador. Olha só o tanto de cabo que ele passa para todo lado. Imagina isso dentro do Terraria, velho. Foi isso que esse moleque fez. Doideira, difícil de acreditar. First off, some background. Terraria is a sandbox adventure game where you explore the Ele world tá and fight explicando bosses. basicamente o que é o jogo. Pra quem não You can sabe, basically think of it as a é um joguinho 2D de mundo aberto. É tipo um Minecraft 2D. A galera que joga Minecraft não gosta dessa comparação, nem a galera que joga Terraria. Mas é basicamente isso. Você pega bloquinhos e com esses bloquinhos você consegue montar um monte de coisa. E aí existe um tipo de bloquinho nesse jogo que você pode fabricar que ele funciona como se fosse um fio. 2D Minecraft, Ele, although for você, some reason ele people get permite very você mad colocar when um I plug explain de it. um lado e ele realizar uma Inside ação the do game, there's a outro. mechanic called wire, Olha which só, lets you do this. It's aqui super é a powerful, parte que and ele you can see very mostra awesome isso, ó, como é que funciona. Here's a simple example. Whenever you Olha flip the só, um exemplo simples que ele tá falando. Ele tem um interruptor aqui, um fio em vermelho, ó, que na hora que ele mexe no interruptor, a portinha abre. E a mesma coisa aqui para a vela. Ele mexe no interruptor e a vela apaga ou acende. Olha só que maneiro. switch, a signal is passed through the red wire that opens and closes the door. It's the same for turning on and off the candle. Each different color of wire acts independently. So if we cross the red and E aqui ele mostra que ele consegue sobrepor um ao outro, ó, fica tipo, tá aqui, ó. Eles não estão encostando efetivamente no outro, tá meio que passando These o are tiny fiozinho individual vermelho por units cima that do take in azul. several inputs and emit an output. E como vocês sabem, computadores é basicamente isso, fiozinho para todo lado e um sistema operacional interpretando aquilo tudo ali para poder facilitar para os Based on some programadores. very simple logic. Computers are made by extensive combinations of these gates. E aqui ele fala basicamente isso, ele mostra aqui como que são circuitos de computadores. Para quem não sabe, um processador é basicamente isso, um monte de circuitozinho pequenininho que vai interligando, passando energia de um para o outro. E aí eles executam comandos, tipo escrever na memória, ler no HD e tal, várias coisas. Vamos vendo aqui. Terraria has some traditional logic gates such as AND and OR, but for complicated and frustrating timing reasons, these are ridiculously hard to work with. Instead, for my computer, I exclusively use a different type of gate that looks like this. There are 3 parts in each of these gates: the input, the state, and the output. Whenever a switch is used to trigger the input, if the state is on, then the E output aqui ele is está activated. explicando como que Otherwise, ele nothing fez os circuitos deles. Os circuitos deles são compostos por uma entrada, um estado e uma saída. A entrada é o triggerzinho aqui, a alavanca, o estado é o fio, e a saída se está aberto ou fechado a porta, é basicamente isso. Ele mostra For aqui. instance, you can see that Ele the door explica only bem opens and detalhado closes o if the state wire is processo on. que ele fez para In conseguir real-world circuits, when desenvolver a circuit esse is on, it stays computador. on. But in Terraria, everything is just sent in pulses. This means it behaves completely differently. The entirety of the in-game CPU exclusively uses these gates, and the gates can interact with each other. To give you an idea of how we can make interesting mechanisms from these seemingly simple building blocks, E aqui ele começa a complicar um pouquinho, porque ele está fazendo alguns testes, olha só. Ele está fazendo basicamente aqui um circuito que você precisa estar com mais de uma alavanca ligada para abrir a portinha, olha só. If that's activated, then it triggers the next gate, which checks the other state. Finally, if both are on, then the second gate emits a signal and the door opens. If you think of Então, basicamente, o que ele fez aqui? Ele fez um circuito que essas duas chavinhas precisam estar para cima e essa também para poder abrir a porta. Se você só botar essa para cima e essas duas estiver para baixo, a porta não abre. Ou seja, se você parar para pensar, é basicamente uma condicional, um if, né? Se true, true e true, vai entrar nesse if aqui. Se não, a portinha não abre. É basicamente isso, né? Uma linguagem de programação que ele está criando aqui usando os cabos. hits a signal and the door opens. Back when I was trying these gates for the first time, as I was playing around with them, I started getting really excited. Just by tinkering around with these things, I was able to get many basic, real-world circuits working that are in
Ele tá falando que ele fez circuitos realmente muito básicos pro mundo real e que todo computador usa circuitos muito Every mais computer, like adders and complexos do multiplexers. que aquele Making ali an que ele actual computer with fez. them was the obvious next step, but that's a massive Ele falando que, obviamente, agora o próximo passo é fazer um computador de verdade, só que é um pulo muito gigante daquilo que ele fez para um computador de verdade. jump in complexity from what I had. So I decided to spend the next 2 weeks putting in an unhealthy amount of hours making a prototype. Então ele decidiu gastar 2 semanas aí para construir um protótipo do que seria o computador dele. E aí um pouquinho do processo dele de construção. Na moral, esse moleque é doido, né? E aqui ele mostrando que terminou de fato aqui construindo um computador pequeno aqui, porém funcional. Functional, albeit simple, prototype computer. To understand how it works, let's talk a bit about how computers work on the inside. Aí aqui ele vai falar um pouquinho sobre o funcionamento de um computador por dentro, para você poder entender melhor como que funciona. Imagina um computador com uma combinação de um botão, uma lista de instruções e uma calculadora. É basicamente isso, um computador por trás dos panos, além do sistema operacional, além dos if-else que a gente escreve. A huge list of instructions, a calculator, um botão, uma lista de instruções, uma calculadora and some scratch paper. E um rascunho, digamos assim, onde você vai salvando informações parciais ali. Every time the button Toda vez que o botão é pressionado, a instrução atual is pressed, the current na instruction in the lista, list is fed into the calculator, ela alimenta a calculadora. A primeira instrução é adicione 3 mais 5. then the result is written onto the scratch paper in Ele case vem it aqui, might be 3 mais redundant. 5, 8. The Escreve next o time the button resultado is pressed, aqui. the next instruction is executed. E volta aqui de novo. Aperta o botão, próxima lista. Adicione 2 para o último resultado. O último resultado é 8, ele vai... At a very Olha lá, 8, o último resultado está aqui. Vai adicionar high 2, level, this is all that 10, computers do. escreve 10. Here we see Volta that the aqui, aperta o botão. Passo 3. computer just loops Volte everything, para o passo incrementing by 2 2. each time. Voltou para o passo 2. Adicione 2. That's quite simple, but even programs as complicated as Próximo the app or resultado, browser that you're watching 12. this video on are composed of millions of simple instructions just like E esse é o programa de computador dele. É basicamente assim que um computador funciona. É difícil assimilar isso aqui com um software, por exemplo, o YouTube ou qualquer software que você usa, mas por baixo dos panos é basicamente assim que o computador funciona. the calculator E is called aqui the arithmetic ele está logic unit, fazendo or ALU. um paralelo do que seria cada uma dessas coisas Like aqui no temporary. computador. Por exemplo, esse botãozinho aqui é o clock, é a frequência com que o computador executa as coisas. A lista de instrução é a memória do seu computador, a memória RAM. Ele tem uma unidade lógica aritmética, que é para poder fazer contas, que é basicamente aquilo que a calculadora fez mesmo, e os registradores, onde você vai salvando informações, que aí o computador pode voltar lá e ler essa informação e fazer mais contas em cima dela, e assim vai. This all seems pretty abstract, but you can see exactly this layout in my prototype. There's enough memory for 32 E aqui ele mostra, ó, nessa parte aqui foi onde ele construiu a memória RAM do instructions, computador each 8 dele. bits long. There's an Tudo isso aqui é ALU memória RAM, onde vai ficar anotado cada uma das instruções que é para o computador realizar. Aqui é a unidade lógica aritmética, onde o computador vai fazer todos os cálculos. Cada circuito desse aqui é capaz de fazer esses cálculos que ele precisa, porque o computador por si só ele não faz muitos cálculos, acho que ele faz só soma e subtração, se eu não me engano. Não tenho certeza, mas é pouca coisa. E com algoritmos a gente consegue usar esses cálculos básicos que o computador faz e criar coisas muito maiores. which executes arithmetic instructions such as addition, and it reads and writes to a pair of registers labeled A and B. Most other Aqui ele stuff is mostrando the aquela controller. parte dos registradores, a unidade de controle que vai jogar uma coisa para um lado, para o outro e tal. E aqui o clock, que é a frequência, o que controla a frequência que vai executando cada uma das coisas. Tá gostando? Tá achando maneiro? Não deixa de curtir o vídeo, se inscreve no canal, curte aí, me ajuda muito, não custa nada para você curtir esse vídeo aqui. E me ajuda muito o canal crescer e eu trazer mais conteúdos para você, beleza? Bora voltar pro vídeo. E aqui ó, ele está mostrando os códigos, os comandos que o computador realmente executa. Ó. Note A, ó, B, A, NOR, B, são basicamente os ifs e tal. E aqui ele falando que ele vai
criar aqui um código que vai representar cada um desses comandos, ele tem aqui uma lista de comandos e tal, e ele precisa implementar esses comandos para ele ter um computador que funciona realmente como um computador, que dá para fazer tudo que um computador caseiro faz. when I implemented that. Sim, claro que tomando suas medidas proporções de capacidade de processamento e tudo mais. For my full-scale computer, I wanted to implement a real-world instruction set. I don't have time to go into exactly what this means, but it's E aí o que ele fez? Ele pegou aqui as especificações do RISC-V. Eu não entendo muito bem, mas eu acho que isso aqui é uma arquitetura de computador, não tenho certeza. E ele implementou o processador dele seguindo essa arquitetura. Então ele não inventou ali um processador capaz de realizar tarefas bem limitadas. Não, ele implementou ali um processador no computador dele que funciona igual um processador que você tem na sua casa. Porém, muito mais fraco, com muito menos capacidade de processamento. E é isso que ele está mostrando aqui. a massive difference that enables Que ele most of fez the isso tudo But it involves far more work implementando and nesse complete padrão, compliance para with ser realmente um Finally, computador performance-wise, my válido, né? prototype was pathetic. My target for the full computer was Now I just needed to implement it. E aqui mais um pouco do processo dele construindo esse computador. Building the full E computer cada vez took que eu a vejo long isso, time. eu só consigo Like, pensar que ele é really maluco. long. There are mods and editors that enable some copy and paste functionality, but any kind of circuitry that isn't exactly Ele falando copied aqui que has usou to be alguns redone manually. mods para All in all, poder it took around 3 months of copiar e coding colar o development. circuito, And para along não the way, I precisar learned a ficar huge amount about digital desenvolvendo logic and todos CPU os design. circuitos que se repetem Surprisingly, spending 2 months playing excessivamente e Terraria has tal. improved my career skills. E por fim aqui ele falando que finalmente After ficou all that, tudo though, I had pronto. finally done it. Tá I designed pronto and aí o built a computador complete dele. computer from scratch in Terraria. To give you a sense of scale, here's the prototype I talked Para você ter agora um senso de escala do que ele fez, esse aqui é o computador dele que ele construiu, a versão final, né? about earlier. Here's how big it is E when compared isso to the real aqui size é o protótipo que ele fez lá em 2 semanas, se eu não me engano. of the Bom, é final version. isso. Para você ter ideia, a diferença do tamanho. Vou tirar aqui a legenda e voltar um pouquinho para você ver. Prototype I talked Olha about isso. O Here's how computador big it is original when que ele compared to the fez real size of the e final o version. protótipo que ele fez ali no começo Looking do back at vídeo. projects like this in hindsight always gives the sense that things just work perfectly in the first try, but they really, really don't. Ele tá falando, a gente I'm realmente gonna give espera you que a as small coisas taste of the funcionam peanut screen, na debug primeira next tentativa, season. mas So let's look at this isso não circuit quickly. acontece, né? You can see the problem, right? Então, ele tentou rodar o computador dele e deu problema. E aí ele tá falando, mas é muito fácil corrigir um problema nesse computador. Aí ele tá mostrando aqui na tela pra vocês, olha só. É perceptível, né? Aí o problema, onde que tá? Você consegue perceber, né? Well, you can at Não? least tell the difference Ainda between não? the right and wrong version, right? Então, pera aí. Assim Não? vai ficar mais fácil pra você poder Okay, fine. ver. Let's Vamos zoom dar in. um Let's zoom. zoom. Now you can see the difference, right? Agora você I'll consegue zoom in. ver, né, onde tá o problema. Ainda não? Não consegue? The problem turned out to be that this Então green vou wire dar was mais the um one pouco de shaded zoom green, which meant aqui the que whole você thing vai was ver. unpredictable. Olha lá. Mesmo destacando quais são os circuitos que tá com problema ali, ainda é difícil de ver a olho nu. Olha só, é uma tonalidade diferente de um verde, né? Então, cara, eu imagino o trabalho que ele teve para debugar e corrigir erro aqui. Se você acha que o seu código JavaScript te dá dor de cabeça, que os seus componentes React te deixam maluco, véi, imagina isso aqui, que doideira. And I didn't even know where in the world it was. It's like trying to find a needle in a haystack, except for the needle is hay-shaped in amber rather than the golden yellow that the hay is. Here comes the antagonist in our story, though, lag. Imagine you spent months building this monstrous creation, and you excitedly turn it on. Aí ele tá falando and aqui agora que ele gastou um tempão construindo e na Well, hora de that's what would happen rodar if you tried to run it. era It turns tudo out, for muito reasons lento, ele unbeknownst to tinha me, lag. Ele tá Terraria, falando, the imagina engine você over gastar decades ago meses is not construindo um particularly well computador optimized for massive wiring e ele não projects funciona the size bem porque o jogo não é otimizado para você construir um computador ali dentro. Não é esse o objetivo do jogo. of the entire world. Então, o But jeito that's que really funciona intuitive, ali right? de When comunicar the os switch is pressed, circuitos, this o is the board, algoritmo the door dele interno Every do time the jogo switch is pressed, the é game one bem by one lento, olha looks at each só. wire Ele along pega the ali way, checks each of primeiro its layers, cabinho, and ele if it has procura it, se tem tries to algum go down cabo em another volta, olha só. It repeats this Funciona process dessa all the way through forma. the entire length of the wire. E sendo This wire is assim, pretty short. não When é your muito computer is the size of a board, performático, going acaba back and forth demorando across thousands of muito tiles many e times ele will grind emulando the um engine to a halt. computador. Dentro desse jogo, o However, computador if the game acabou was instead ficando remembered every time muito that this switch lento. corresponded to this door without manually checking each wire in between, the game could run at much more reasonable speeds. There are many other more complicated optimizations you can also do. All of this logic is set by the developers of Terraria in E aí ele falando que tem jeitos de fazer otimizações, tem vários inside the game. So mods there's nothing you que can do about it. desenvolvem as A coisas Terraria para o computer is just Terraria. not realistically possible. Só que para fazer um computador especificamente, My solution nada to this estava
otimizado e construído especificamente para aquele cenário dele ali. Was Então, just to além de take the construir um head-on and re-implement computador, the game's o language. maluco foi lá e My construiu mod, um called mod Wirehead, de takes over Terraria and overrides the entire para o wiring computador system in dele Terraria funcionar with de its own forma custom mais gates, while otimizada. keeping the Pode ver que o in-game logic computador já identical. estava construindo, The game code is funcionando, exactly the same, mas but it is muito way, lagado. way faster. Aí agora ele está fazendo um mod ainda para o For jogo. reference, when running with Imagina LP que Accelerator projeto mod, da hora the de fazer. computer Você runs faz at um around 0.1 computador instructions per second. e depois ainda When faz using um the mod, mod I e get você around passa 5,000 meses ainda instructions per jogando o second. jogo. Então olha só, ele antes, com a versão original do jogo, ele executava 0.1 Hz. E depois que ele fez as modificações dele, conseguiu alcançar 5.000 Hz. Ordens de grandeza maior, né? É muito maior do que a velocidade original ali dos To give you an circuitos idea do of how much jogo. faster this is, that's like the difference in speed between a Agora, para 95-year-old você ter uma actually ideia booking their way da across the street and a diferença supersonic de um punk para o road game. outro, ó, esse aqui é o That's not a algoritmo metaphorical original comparison either. e isso The ratio aqui, between um this view is avião, literally how much é the o mod que ele speed up. construiu. But Você that's not all. você entender como que a implementação original do jogo limitava de rodar de forma, como eu posso dizer, humana ali, um computador, né, que você vai ver realmente as informações, para não ficar muito If you lento. order now, I've written Wirehead to Então ele está falando que o Wirehead to enable, para permitir programaticamente controlar o mundo inteiro de Terraria. Então você pode enable usar programmatic isso control of the entire pra Terraria. So you can use it to write escrever arbitrary binary programs programas binários em memória do computador e também escrever programas em linguagens de alto nível, que é as linguagens que a gente programa, né? Linguagens assim, ó, que o ser humano entende, não 1 e 0. I've also written a high-level and easy-to-use Rust application driver. Então ele usou Rust para implementar aqui uma série de instruções para aquele processador dele, que ele construiu ali em Set up the official RISC-V, RISC-V instruction com a set compliance categoria, test to run com in-game. a arquitetura Also written a RISC-V. high-level and easy-to-use E aí ele Rust escreveu application um driver. Set up programa the official para RISC-V instructions. meio que ser assim, entre aspas, um sistema operacional muito simplificado para o computador dele. Set compliance test to run in-game. Então, ele já fez o computador, ele fez um mod, agora ele está fazendo um mini sistema operacional Even published a Docker image with continuous integration to automatically e ele vai run rodar regression isso tests no whenever computador they dele. work. Enough wait. Let's take a E agora, o computador dele funcionando, olha só, rodando um jogo. Ele criou um look jogo, at what's possible with this thing. I already showed Pong, so let's start there. What's cool about Pong is that it runs ele criou um jogo que ele consegue jogar dentro do Terraria, que está rodando nesse computador dele. Olha só, o bonequinho dele aqui embaixo. E aí, dependendo do lado que ele está indo, as pazinhas aqui vão se in movimentar, real olha time isso. and takes user input. When I Ah. recorded this, I was in-game, controlling the left paddle as it moved. Movement of your Terraria character is converted into wiring signals and then interpreted as up or down. Então, cada vez que ele anda para um lado, por exemplo, ele andou para o lado esquerdo, ele vai ativar ali um interruptor, que vai enviar um sinal lá para o fiozinho, que vai enviar um sinal para todo aquele computador dele, que vai acessar aquele sistema operacional mini que ele fez ali e fazer tudo funcionar. Então, é basicamente isso aqui. Which is why my character Olha is só, drifting esse aqui é o around. controle, é o It's teclado ali do unbelievably computador satisfying dele. to play a video por game assim live dizer. in a general purpose computer you made inside another video game. Aí tá falando que tudo que ele fez ali, ó, é praticamente coisas 2D. Everything I've showed Ele has tá falando been e pretty simple se 2D programs. But eu what if you could fizer venture alguma into coisa the third em dimension? 3D, o que será que Amazingly, acontece? even on a CPU, as Aí ele users tenta limited rodar as this, ali you can. alguma coisa em Note that this isn't 3D just no playing back a computador dele. pre-recorded picture video. It's actually Só que rendering assim, a full por você 3D ter em world on the 3D, uma placa de vídeo de um computador, hoje em dia, é muito desenvolvido perto desse processador que ele fez. perspective Então, of no que ele certain XYZ tentou coordinate and displaying rodar it on the um screen. gráfico As 3D with the no game of life, computador it's dele, olha currently too só, slow to run in real time since it's ele deu certo, só que para poder atualizar a tela uma vez demorava 45 segundos. Então, esse vídeo que você está vendo aqui embaixo aqui está muito 45 acelerado, seconds por isso que to render parece que está na I velocidade can't take full normal. credit here though. Ah não, mas A ficou friend of mine muito works at super devagar, efficient programs, and funcional, all I mas did was muito optimize it for devagar. their computer. While not quite a simple Doom clone yet, we're far closer to it than I was expecting to be at the beginning of it. Tá falando que vai fazer também aqui um clone de Doom, não pode faltar, todo aparelho eletrônico tem que So rodar what's Doom. next? A simple version E agora ele tá falando, e o que vem agora? Uma simples versão de Terraria para rodar dentro do jogo do Terraria. Mas aí, esse cara é maluco, né, de fazer um negócio desse. Imagina, ele deve ter gastado tranquilo aí, sei lá, uns 6 meses, um ano nesse projetinho dele, e que no fim das contas não serve para nada prático, mas ele aprendeu muito, muito, muito. Ele aprendeu sobre arquitetura de computador, ele aprendeu sobre sistema operacional, ele aprendeu a criar mods ali pro Terraria. Enfim, um projeto muito doido de fazer, né?
Bom, se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, ativa as notificações para você ficar sabendo também quando sair vídeo novo. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Valeu!